Você quer aprender a fazer desenhos realistas do zero através de um método testado e aprovado por centenas de alunos com aulas passo a passo, desde o nível básico até o nível avançado? Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo e conheça todos os detalhes. Nesse vídeo vamos desenhar juntos um tigre. Para fazer esse desenho, eu utilizei a lapiseira e o grafite 4B, utilizei o lápis HB, também o boleador, utilizei bastante o boleador nesse desenho, pincel, esfuminho, e para deixar alguns fios mais claros, eu usei a caneta borracha Mono Zero 2.3 da Tombow. Eu decidi desenhar um tigre porque é algo que eu já estava querendo fazer há algum tempo, então aproveitei agora que eu já estou gravando aulas de vários animais lá para o módulo Desenhando Animais no nosso curso, então já aproveitei e escolhi essa imagem aqui desse tigre. Lembrando que o que você está vendo aqui é apenas um resumo. A aula completa desse desenho em tempo real tem pelo menos 3 horas de duração, então não faz sentido colocar aqui no YouTube uma aula tão longa. Mas se você quiser ter acesso a essa aula em tempo real, passo a passo, não somente essa aula, mas também todas as aulas passo a passo, basta você acessar o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai conhecer todos os detalhes. Aqui na orelha tem bastante fios claros, então antes de passar o grafite eu passei o boleador marcando. E é muito importante você dosar o peso da mão na hora de passar o boleador para você não passar muito de leve. Eu vejo muita gente usando o boleador da forma errada, passa muito de leve e depois quando volta com o grafite não faz efeito nenhum. O grafite acaba cobrindo aqueles detalhes que foram feitos com o boleador. Então às vezes você precisa forçar um pouquinho. O que eu fiz basicamente aqui, marquei todas as manchas escuras com a lapiseira e o grafite 4B. Depois voltei com o lápis HB fazendo aquelas partes de tons mais claros. Claro que dosando o peso da mão também, onde era um pouco mais claro eu passava bem de leve. E depois, como você viu aí no vídeo, eu voltei clareando mais com a caneta borracha, onde eu via que era uma área de luz. O outro olho aqui também não tem segredo, é do mesmo jeito do outro. Então eu peguei de volta a lapiseira e fui dando continuidade fazendo todas essas manchas. É muito importante que você já tenha feito essas manchas no esboço, tá? Você já tem marcado elas meio que em zigue-zague mesmo, sem muito capricho, porque depois você vai voltar, né, com a lapiseira fazendo todos os detalhes. É muito importante. Se você deixar para criar isso, vai dar muito mais trabalho. E uma das coisas mais importantes que você precisa ficar atento aqui também é sobre a direção dos fios. Isso é basicamente para você desenhar qualquer tipo de animais. Você pode ver que os fios eles vão mudando de direção de acordo com a parte que você está fazendo. Cada parte tem um nível de inclinação diferente e você precisa seguir isso. Por isso é importante que você escolha uma imagem nítida para que você consiga ver os pelos e então entender qual a direção que ele está seguindo ali na face do animal. Evite imagens desfocadas. Outra dica muito importante também, a ponta do lápis precisa estar fina. Se você usar o lápis com a ponta grossa, vai parecer um sombreamento ao invés de parecer fios. Vai ficar aqueles fios grossos, pesados. A caneta borracha também, para você fazer os fios, também precisa estar com a ponta fina. Para isso você pode ir cortando com estilete, deixando a ponta sempre fina. E à medida que ela vai sujando, você vai passando em um papel e vai limpando a ponta também. Aqui na outra orelha, da mesma forma, eu passei o boleador, depois passei o grafite, depois voltei com a caneta borracha. Aqui o nariz do tigre, eu vou marcando também as partes escuras aqui das narinas. E essa parte aqui do nariz é interessante porque os pelos são diferentes, não são da mesma forma que a gente vinha fazendo antes. Aqui os pelos são mais curtinhos, então eu fui passando o lápis, fazendo movimentos mais curtos, fazendo aqueles tracinhos bem curtinhos para dar essa sensação aí de pelos curtos nessa parte do desenho. E depois voltei retocando com a lapiseira, escurecendo mais todos esses fios que eu fiz com lápis HB. O papel que eu estou usando para esse desenho é o papel Honeymoon Nostalgia. Eu estou usando o lado mais liso da folha. É um papel muito legal, gostei bastante dele, estou usando ele há um bom tempo já. E para mim é um excelente papel. Inclusive vou deixar até o link desse papel, caso você queira adquirir também o papel Honeymoon. Eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar para você, tá bom? Lá na loja que eu compro, muitas das vezes você consegue
frete grátis, então vale muito a pena. Depois eu observei que essa parte aqui do lado direito ainda estava um pouco claro em relação ao outro lado, porque a luz está vindo do lado oposto, então eu passei a lapiseira para escurecer mais um pouco. Aqui, para fazer o bigode do tigre, eu fiz de duas formas. Desse lado direito eu fiz usando boleador e do outro lado esquerdo, que você vai ver daqui a pouco, eu fiz preservando o branco do papel. Por que eu decidi fazer dessa forma? Para explicar para os nossos alunos lá no curso qual a diferença dessas duas formas de fazer. Então eu mostrei como fica o resultado fazendo com o boleador e como fica o resultado fazendo preservando o branco do papel. Lá no curso eu expliquei detalhadamente sobre isso. Mas antes de fazer o outro lado do bigode do tigre, eu resolvi fazer essa parte aqui do corpo para já ir levando o desenho pronto à medida que a gente vai avançando para a direita. E fiz isso da mesma forma que você já viu, utilizando lapiseira, lápis HB, pincel e sempre voltando também com a caneta borracha, clareando alguns fios, criando alguns fiozinhos mais claros também, isso é muito importante. Não contar apenas com o trabalho feito com boleador, mas também você pode criar vários outros fios com a caneta borracha, assim vai ficando ainda mais natural. Agora sim, eu passei para esse outro lado aqui e fui fazendo o bigode do tigre, simplesmente preservando com o branco do papel cada fio. Como eu sempre digo, no desenho não tem jeito certo ou jeito errado de fazer. Porém, existem maneiras que são mais fáceis e tem maneiras que são mais difíceis. Algumas possibilitam um resultado melhor, outras nem tanto. Então, por isso é muito importante você conhecer todas as formas de conseguir um resultado no desenho e você optar pela melhor forma para você. Antes de finalizar o bigode, eu decidi fazer essa parte de baixo aqui, escurecendo um pouquinho mais, criando mais contraste no desenho. Agora sim, com a caneta borracha, eu voltei clareando ainda mais esses fios. Voltei com lápis HB consertando alguns fios, deixando mais finos. Os olhos eu percebi que ainda estava um pouco claro, então eu peguei o pincel e fui passando para escurecer. Não usei lápis, apenas o pincel. Chegamos então ao final desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, também se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!